Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar sobre estrutura de decisão na nossa aula, tá? Então, assistam a aula até o fim, que ela é muito importante para a continuação aí dessa recuperação, tá? Então, a estrutura de decisão, e eu vou responder essas 4 questões com vocês, certo? Ela vai te fazer com que você, programando, obviamente, você torne o teu programa para que ele possa ir para caminhos diferentes. Como assim, professora? Tem situações que, em determinada condição, você pode ir para um lado ou para o outro. Um exemplo da vida real, né? A gente sempre tem decisões na nossa vida, ou de fazer uma coisa ou de fazer outra, baseado em uma condição. Então, essa ideia da vida real, ela é transformada dentro da programação. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. O radar de multa nas avenidas aqui de Teresina. A gente sabe que tem algumas avenidas aqui em Teresina que tem um radar que vai multar o carro, o automóvel, de acordo com a velocidade dele. Mas como é que esse radar funciona? Ele é programado, obviamente. Então, é o seguinte, lá naquela avenida vai dizer, olha, tem lá a placa, né? 60 km por hora. O que significa? Que o carro, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. E se ele passar dessa velocidade? Aí o radar vai entrar em ação. Veja, eu tenho 2 possibilidades, né? A multa ou não ser multado. O que me estabelece essa condição para eu ser multado ou não? É a velocidade. Então, cada avenida vai ter essa velocidade. Se o carro ultrapassa essa velocidade máxima permitida, aí o radar vai fazer a sua parte, que é capturar a imagem lá do carro, a placa, e vai chegar a multa lá no endereço do condutor. Agora, se o condutor está trafegando, está andando dentro da velocidade permitida, até 60 km por hora, nada vai acontecer. Então, veja, né? Eu tenho 2 situações que podem acontecer baseado nessa condição, que no nosso exemplo é a velocidade de um carro, beleza? Então, nessa ideia, a gente vai fazer nossos programas, a nossa atividade aqui, os nossos códigos, nessa ideia que agora a gente vai ter um programa em que ele pode dar uma resposta ou outra de acordo com uma condição. Então, vamos lá para os códigos. A primeira questão, pessoal, do nosso probleminha, que vai estar lá no Google Classroom para vocês, tá bom? Diz o seguinte, ó. Construa um algoritmo que leia o preço de um produto. Bom, eu vou parar até aqui, vou marcar de amarelo, que é isso aqui, a informação que a gente precisa ter. Lembre-se, a gente precisa de informações, essas informações, elas vão ficar dentro de uma variável e a gente vai fazer a construção da nossa pergunta através do comando input, correto? Então, ele quer saber o preço de um produto. Então, eu vou colocar assim, preço do produto, beleza? Fiz a minha construção, isso aí a gente já sabe, né? Variável, input e a pergunta. Pronto, eu já fiz essa parte em amarelo. Aí ele segue, né? Apresente a mensagem em promoção, caso o preço seja maior ou igual a 50, e caso contrário, deve apresentar a mensagem de preço normal. Opa, atentai bem, olha só. Eu tenho 2 respostas aqui, né, pessoal? Deixa eu até aumentar aqui essa fonte, para ficar melhor para a gente ver. Pronto. Eu tenho 2 respostas aqui, ó. Olha, confere comigo. Em promoção é uma, vou até marcar agora de verde, e preço normal é outra, beleza? Tenho 2 respostas. Em promoção, preço normal. O que faz com que eu saiba que vai ser em promoção ou em preço normal? Qual é a condição? A gente consegue ver? Vocês conseguem ver? A condição está aqui, ó, pessoal. Caso o preço seja maior ou igual a 50. Vou marcar de azul, tá? Então, essa é a condição. Então, veja, eu tenho uma condição e a partir dessa condição, eu vou ter ou a resposta em promoção ou a resposta preço normal. Tá, como é que a gente transforma isso aí, essa frase em azul, para aqui no nosso código? Como é que eu faço isso? Ele está dizendo assim, ó, o preço. Que preço é esse? Lá no código,
O preço está na variável P. Então, eu vou fazer assim, ó. Aí que vai entrar a novidade agora. If, que é a minha estrutura de decisão, é o se. Se a gente for traduzir do inglês, é o se, é o SE. Então, se o quê, ó? Caso o preço, quem é a variável que tem o preço, é a variável P. Aí você segue, ó. Seja maior ou igual a 50. Como é que eu transformo essa frase? Maior ou igual a 50. Assim, ó. Maior igual a 50. Pronto. 50 é um número mesmo, tá? Não precisa colocar o cifrão, a vírgula. Coloca um número fixo mesmo, 50. Bom, se isso aqui acontecer, pessoal, se essa condição acontecer, ele diz o seguinte, ó. Apresente a mensagem em promoção, caso o preço seja maior ou igual a 50. Bom, se é para apresentar, é para mostrar. Para mostrar, a gente utiliza o print, né? Então, eu vou seguir o que a questão tá me dizendo. Em promoção. Pronto. Aí ele continua, ó. Caso contrário, se você faz o if, qual é o caso contrário dele? É o else, tá? Caso contrário, o que é para aparecer? Quando for o caso contrário, isso aqui, ó, preço normal. Então, para aparecer é print e vou colocar aqui preço normal. Beleza? Então, veja, é um código que agora eu vou ter duas situações. Ou é uma coisa aqui, ou outra, tá? Professora, sempre vai começar com if? Sempre começa com if. E observe, né? Analise. O if, ele vai ter a condição. Já o else não tem. O else é o contrário do if. O que o if faz? O if faz uma coisa e o else faz o contrário do if. Então, o else não tem condição. Só o if que tem. Então, preste muita atenção nisso. Acabou minha questão? Acabou. Agora, eu vou rodar para vocês, né? Run. O básico de tudo, né? A gente já sabe que tem que salvar, independente se você está fazendo pelo celular ou pelo computador, você vai ter que salvar. Dá um nome, escolhe um local, dá um nome e salva. Não se esqueça de colocar .py. Salvei. Agora ele vai rodar literalmente o programa. Ó, preço do produto. É justamente aqui, né, do input. Vou colocar, sei lá, R$ 70,34. Aí ele fala em promoção. Por quê? 70, pessoal, 70,34 é maior que 50. Confere, ó. 70,34 está dentro da variável P. É maior do que 50, por isso que ele apareceu aqui, ó, em promoção. Beleza? É uma comparação, né? Ele comparou. Vou testar de novo. Preço do produto, R$ 35,99. O que vai acontecer? Preço normal. Por quê? 35,99, que está dentro da variável P, ele é maior ou igual a 50? Não, não é maior ou igual a 50. Ou seja, ele vai mostrar isso aqui, né? Preço normal. Beleza? Então, é dessa forma que você faz a primeira questão, usando o if e o else. Essa é a construção aí da primeira questão, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó. Para doar sangue, precisa ter mais de 52 quilos. Bom, uma informação que vai ser importante já na frente. Crie um programa que receba o nome do doador e seu peso. Bom, vou parar por aqui, vou marcar de amarelo. O que é esse amarelo? São as informações que a gente precisa obter, tá? Então, informação que eu preciso obter, qual é? É o nome do doador, nome, aí faço a minha estrutura de sempre, né? Variável, input, em a frase. Qual a outra informação que eu preciso obter? É o peso. Utilizei a variável com o próprio nome, né? Peso. Faço a minha estrutura da pergunta com o input, faço a minha perguntinha. Pronto, já tenho todas as informações que ele pede, que é o nome e o peso. Perfeito. Essa parte amarela já foi feita. Aí, vamos seguir aqui no programa. E diga se ele pode ou não doar sangue. Veja, duas situações de novo. Pode doar sangue ou não pode doar sangue, tá? Então, tenho mais uma vez, ó, vou marcar de verde também, né? Duas situações que o programa precisa dizer se é uma coisa ou não. Aí a gente para e raciocina.
Como é que eu sei que a pessoa pode ou não doar sangue? Tem que ter uma condição aí, não é? Qual é a condição? É aquela lá do início, ó. Para doar sangue, precisa ter mais de 52 quilos, ou seja, tudo vai depender, né, do peso da pessoa. Se ela tiver o peso que ela cadastrou lá for maior que 52 quilos, o que significa? Isso, ela vai poder doar sangue. Então, bora fazer assim? Esse é o raciocínio, é simples assim, tá? Então, como é que eu faço? If sempre começa. If o quê? Bom, eu pego aqui a variável peso e vou até marcar aqui de azul, né? Que é justamente a nossa condição, tá? Pra gente seguir aqui no mesmo molde da primeira. Então, esse azul é a nossa condição. O que ele está dizendo? Você tem que transformar essa condição, pessoal, para o código. O que ele está dizendo? Ó, para doar sangue precisa ter mais de 52 quilos, ou seja, o teu peso, né, a variável peso, tem que ser maior que 52. Só isso, tá? Só isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar as respostas. Então, se eu tiver o peso maior que 52, aí vai aparecer, ó, vou colocar assim, pode doar sangue, né? Bom, eu tenho um peso maior do que 52, o peso é maior do que 52, então pode doar sangue. E o contrário, veja que são duas respostas. Professora, sempre vai ser duas respostas? Sim. Ou uma coisa, e a segunda coisa é o contrário da primeira, tá? Se eu coloquei inicialmente que pode doar sangue, qual é o contrário? Não pode doar sangue. Certo? Pronto. É só isso, pessoal. É só você identificar o que a questão está querendo dizer. Então, as informações que eu marquei de amarelo, as respostas que deverão ter e qual é a condição que eu marquei de azul. Pronto. Você está analisando o que a questão está te pedindo. Vamos rodar aqui para ver se está correto? Ele vai pedir o nome, né? Nome. Botei Maria, por exemplo. Maria. Qual é o peso dela? A Maria tem 78,456 gramas. 78 quilos. Ok, tá certo, né? Pela lógica, tá certo. Por quê? Ela tem um peso maior, né, do que é o permitido, que é o 52. Então, ela pode doar sangue sim. Tá correta a lógica. E tá correto o programa. Vamos fazer mais uma vez. Pedro, ele tem 49 quilos e 780 gramas. Ele não pode doar sangue, né, pessoal? A lógica é essa. 48 quilos é menor do que 52. Então, tá correto. Não pode doar sangue. Tá perfeito. Segunda questão, é dessa forma que vocês fazem, né? Tá aí o código. Questão de número 3. Vamos lá. Diz o seguinte: crie um código e receba qualquer número. Opa, vamos marcar aqui, amarelo, é a minha informação que eu preciso obter. Crie um código que receba qualquer número. Então, vamos lá. Crie a variável aqui num. Pode ser qualquer variável aí, tá, pessoal? Da sua escolha. Crie a variável num. Se é qualquer número, eu preciso colocar a palavra float antes de input, tá? O float só funciona para números, e aí ele recebe qualquer tipo de número. Inteiro, quebrado, positivo, negativo, foi o que a questão está dizendo, né? E aí eu vou colocar a frase, digite um número. Perfeito? Já fiz a parte em amarelo. Agora ele quer o seguinte, ó, diga se o número é positivo ou negativo. Bom, mas, né, a gente pode encontrar aqui duas respostas. Vou marcar de verde também, ó, certo? Então, veja que o programa, você tem que programar, né, codificar, para que ele possa dar duas respostas. Mas essas duas respostas é de acordo com o quê? Qual é a condição para eu saber que um número é positivo ou um número é negativo? Vocês têm essa ideia? Matematicamente falando, como é que eu sei? Para você saber se o número é positivo ou negativo, pessoal, é o seguinte: número que é maior que zero é porque ele é positivo. Então, esse é o raciocínio. Quem pensou dessa forma, está correto. Então, como é que a gente faz? If, veja só, começa com if, não tem que ficar pensando no que botar, é o if. Pronto. Agora, o que eu faço? Ó, eu tenho uma variável aqui que tem um número.
Então, eu vou dizer assim, ó, se a variável num, que tem um número que a pessoa digitar, for maior que 0, significa o quê? Ah, poxa, se o número é maior que 0 é porque ele é positivo, professor. É isso mesmo. Então, eu vou dizer assim, ó, número positivo. Beleza? E qual é o contrário disso, pessoal? Ora, bolas. Se um é positivo é porque o outro é negativo, né? A outra resposta é número negativo. Veja, analise. Todas as questões estão indo na mesma lógica, tá? Sempre if, a condição, aí vem a primeira resposta e o else e a segunda resposta. E a segunda resposta é o contrário da primeira. Se você analisar as 3 questões que a gente já fez, todas vai ter a mesma raciocínio lógico, tá bom? Essa é a minha condição, essa é a minha primeira resposta, essa é a segunda resposta. If e else sempre estão aparecendo, ó. If e else. Beleza? Simples assim, tá? Ele vai pedir um número, eu vou colocar aqui qualquer número, 93, é positivo, obviamente, a gente sabe disso, por quê? É maior que 0, né? Vou testar outro, menos 75, número negativo, né? E se você testar aí qualquer número, até números quebrados, ó, 3.14, né, que é o número π, é um número positivo, por mais que tenha as casas decimais, mas ele é o maior do que 0, então é um número positivo, beleza? Então, essa foi o código da nossa terceira questão, tá, pessoal? Questão de número 4, a nossa última questão, e diz o seguinte: o Cinema de Teresina quer fazer um app para verificar quem pode assistir os filmes. Opa, olha só, de acordo com a idade. O que é isso, de acordo com a idade? Vai ser o que? A nossa condição. Então, eu vou marcar logo de azul aqui, tá? E praticamente a gente já sabe as 2 respostas que vão ter, né? Que poderão ter. Que é quem pode ou não assistir os filmes. Mas vamos lá. O app deve ter o nome do filme, a faixa etária e a idade do usuário. Opa! Isso aqui são as informações que eu preciso ter, tá? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas todo filme, toda série tem aquela faixa etária de idade permitido, né? Então, é a indicação da idade do filme. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha, que está agora no cinema, a indicação de idade desse filme, é 12 anos, tá? Como é que eu sei isso, professora? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, no Google, e colocar Mulher Maravilha filme, ele vai aparecer, né? O filme mais atual da Mulher Maravilha. E olha só, aqui do lado, ele mostra aqui o filme, algumas informações, e aparece esse número aqui, ó, 12. O que significa isso, pessoal? Significa que pessoas com 12 anos para cima podem assistir o filme sem nenhum problema. Agora, pessoas com menos de 12 anos não podem assistir o filme, a não ser que estejam acompanhados de um responsável. É assim que trabalha essa questão da faixa etária de um filme, tá bom? Isso dentro do cinema, tá, pessoal? Obviamente que na internet você pode assistir aí tranquilamente. Então, voltando para cá, para nosso código, a gente vai fazer isso, né? Primeiro, vou fazer aqui a parte em amarelo que eu já tinha marcado. O nome do filme, vou colocar a variável filme, que vai representar o nome do filme, beleza? O que ele pede agora? A faixa etária do filme, eu vou utilizar a variável faixa. Como é número, pessoal, e é um número que é inteiro, por isso que tá vindo aqui o int, tá? Antes do input. E vou colocar assim também, a faixa etária do filme. Qual é a outra coisa, informação que ele pede? A idade do usuário. Idade, que é a minha variável, mesma coisa, né? Idade é número, é inteiro, por isso que eu coloquei o int antes do input. E vou fazer minha pergunta. Idade do usuário. Certo? Tranquilo. Essas são as informações que a gente precisa ter, que eu marquei de amarelo. Aí ele continua, né? O app deve informar se o usuário pode, que vai ser uma das minhas respostas, ou não assistir o filme. Veja, né? 2 respostas aí de novo.
Agora vamos lá. Se eu encontrei duas respostas, com certeza vai ter o if, pessoal. Mas o que eu vou comparar? Bom, eu tenho a idade do usuário ou da pessoa que vai assistir o filme. Né? Eu tenho a idade da pessoa que vai assistir o filme. E eu tenho a faixa etária desse filme. Tá aqui, ó, nas variáveis faixa, que é a faixa etária do filme, e na variável idade, que é a idade da pessoa que vai assistir o filme. Então, eu vou ter que comparar, não é? Eu vou ter que comparar essas duas variáveis. Como assim? Ora, vamos lá, vamos pensar juntos. Se eu tenho a faixa etária do filme, como eu mostrei na Mulher Maravilha, um exemplo, é 12. Se eu tenho 12 anos para cima, eu posso assistir o filme. Ou seja, se a minha idade é maior ou igual à faixa do filme, correto? Se a minha idade, ou a idade do usuário, né, é maior ou igual à faixa etária do filme, então, beleza, não é? O que vai acontecer? O usuário pode assistir o filme. Qual é o contrário disso, pessoal? Não pode assistir o filme. Morreu, é só isso. Não tenho que ficar pensando a mais. Se não é uma coisa, vai ser a outra. Eu só, até aproveitar aqui, ó, vou selecionar. Você pode fazer isso, tá? Eu vou selecionar, ó, a frase, copio e colo. Agora eu só vou trocar, né? O usuário não pode assistir o filme. Não se esquecer de fechar as aspas e fechar o parênteses. Pronto! Esse é a questão de número 4. As informações, que eu marquei lá na questão em amarelo, as duas respostas estão de verde e a condição aqui, ó, que tá de azul, né? Que tá de azul aqui na pergunta da questão. Pronto, é só isso, tá? Vamos rodar. Aí ele vai perguntar o nome do filme. Vou seguir aqui, né? Mulher Maravilha. Qual é a faixa etária do filme? 12. Qual a idade do usuário? Vamos testar aqui, né? O usuário tem, sei lá, 17 anos. Obviamente, a gente olhando assim sabe, né, pessoal? Que esse usuário, ele pode assistir o filme, ó. Tá correto, é isso mesmo. A lógica que tá dentro da tua cabeça, martelando aí, falando com você no subconsciente, é o que você precisa pegar e colocar dentro da programação. É isso mesmo. Não tem como fugir disso, tá? Vamos testar outro? Para ver se realmente ele está dando as duas respostas, né? Vou continuar falando da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. A faixa etária do filme é 12. E digamos que o usuário tem 10 anos e ele quer assistir o filme. O que vai dizer? Ó, o usuário não pode assistir o filme. É isso mesmo, tá correto, né? 10 anos é menor do que 12. Então, as 4 questões, pessoal, foram respondidas. Lembrar, mais uma vez, essa atividade aqui, né? Essa atividade aqui, pessoal, está lá no Google Classroom de vocês. É uma atividade base, né? Sobre esse assunto. Vocês não precisam responder essa atividade e me entregar, até porque eu já respondi. Vai servir como reforço aí desse conteúdo que é estrutura de decisão, tá bom? Então, a dica que eu sempre dou, refaça esses códigos olhando, tá? Refaça os códigos olhando e testando para ver o que vai acontecer aí dentro do seu celular ou do seu computador. E depois, refaça os códigos não olhando, para ver se realmente você fixou a questão da criação do código e da estrutura que precisa ter do if e do else. Beleza? Então é isso. Boa aula e bons estudos.